Some days there's no one else who loves me like you used to. Fala pessoal, beleza? Bom, quem quiser, no final do vídeo eu tenho uma surpresa legal para quem quiser cadastrar no site Pateform, tá? Assiste o vídeo e no final vou dar um recadinho legal. Vou passar aqui uma forma da gente analisar uma corrida de uma maneira mais rápida, né, no Pateform. Uma parte do site aqui que muita gente não conhece, tá? Bom, pra gente chegar nessa tela, a gente só precisa vir aqui na tela inicial do Pateform, né? Pra gente acessar aquela tela, é só a gente clicar aqui, tá joia? Então a gente clica aqui e a gente vai cair direto nessa tela. Aqui ele vai listar pra gente todas as corridas do dia, né? Então vamos lá, o que é essa tabela? Aqui ele vai trazer pra gente ordenado os cavalos daquela corrida, baseado no rate. Quanto maior o rate, mais acima o cavalo vai estar. Esse rating aqui é uma pontuação que o site dá para aquele cavalo naquela determinada corrida. Tem um índice de acerto bem legal, tá? Mas eu não olho apenas o rate, não. Para mim, o mais interessante aqui é a gente olhar essa tabela. Aqui a gente vai ter a pista, né? O tipo da corrida, o horário, a distância, o tipo da pista. Então vamos lá. Como é que eu faço para analisar rápido uma corrida aqui? Bom, primeiro vamos entender. Aqui, como eu falei, ele já traz ordenado para a gente de cima para baixo. Os cavalos com maior rate, né, com a pontuação mais alta para mais baixa. Só da gente bater o olho aqui a gente consegue ver, baseado nas estatísticas, né? Quais são os melhores cavalos para a gente operar em back, que seriam os primeiros, de cima para baixo. Quanto mais acima, melhor para a gente operar em back. Quanto mais abaixo, melhor para a gente operar em late. Essa primeira coluna aqui é no histórico geral. Aqui, na terceira coluna, a gente vai ter baseado nos últimos 3 meses. Na maioria das vezes, você vai ver que vai bater um com o outro. Ó. Por exemplo, esse cavalo aqui, de um modo geral, ele é o primeiro. E dos últimos 3 meses também. O segundo também. Aqui o terceiro já vê que deu uma diferença. Tá? 90% das vezes vai bater o cavalo com maior rate em geral com os últimos 3 meses. Então vamos lá. Aqui a gente tem 2 blocos nessa tabela. Primeiro a gente tem esse bloco e depois a gente tem esse bloco aqui, ó, o segundo bloco. Como que a gente vai trabalhar? Esse primeiro bloco aqui, ele é referente a todas as corridas, tá? Aqui é independente do tipo da pista, tá? Aqui a gente vai ter todas as corridas. Já nesse segundo bloco aqui, a gente vai ter as corridas daquele determinado tipo de pista, tá? Aqui é uma corrida AW, ou seja, o piso sintético. Então esse bloco aqui é o histórico do cavalo baseado no piso sintético. Esse outro lado aqui é baseado em todas as corridas, tá? Então é interessante a gente sempre dar uma olhada nos dois, mas para mim o mais importante vai ser essa coluna da direita aqui, tá? Porque ela é específica do tipo de pista que vai ser aquela corrida. Então é mais interessante a gente analisar aqui, porque não adianta a gente olhar um cavalo que é muito bom no flat e tá correndo uma corrida CHS. Então pra gente é interessante a gente olhar o tipo daquela corrida. Isso aqui é uma corrida de piso sintético, então é interessante a gente ver o histórico daquele cavalo no piso sintético. Mas a gente também pode dar uma olhada no modo geral, se aquele cavalo é bom ou não. Bom, então vamos lá. Vamos analisar para essa corrida aqui quais seriam os cavalos interessantes pra gente trabalhar em back. Lembra que eu falei que quanto maior o rating aqui, melhor, né? Então é interessante a gente olhar de cima para baixo. Quais seriam os melhores cavalos? Mas não é só o cavalo que tem o rating alto que eu vou trabalhar. Eu também trabalho cavalos que eu vejo que tem um histórico legal aqui, mas o rating não tá tão alto, até porque aqui a pontuação tá bem próxima dos cavalos, né? Então vamos lá, o que significa esse tanto de número e essas colunas? Aqui você vai ver que cada coluna tem 3 números, ó, 1, 1, 3, tá vendo? Aqui a gente tem 1, 1, 2, aqui tudo 0, aqui 1, 1, 3. Vamos ler sempre da direita para a esquerda. Aqui o número 3 seria a quantidade de corridas que esse cavalo fez. Esse número do meio é a quantidade de place que ele fez, ou seja, a quantidade de vezes que ele chegou entre os primeiros colocados. E a primeira aqui é a quantidade de vitórias, tá? Então a gente vai ter corridas, place e vitórias. Essa primeira coluna aqui é referente a esse tipo de corrida, ou seja, corridas AW, de piso sintético. Então, esse cavalo correu 3, chegou entre os primeiros colocados em uma e ganhou a outra, tá? Ou seja, a vez que ele chegou entre os primeiros colocados foi a vez que ele ganhou. De 3 corridas, ele ganhou uma. Aqui a gente vai ter a distância, tá? 8 furlongs é equivalente a 1 milha. Então, ou seja, esse cavalo aqui, em corridas de 1 milha, ele correu 2 vezes e ganhou uma, tá vendo? Aqui na classe a gente não vai ter nenhuma informação nessa corrida. Mas você vai ver que em outras corridas tem, por exemplo, aqui embaixo. Aqui a gente já tem a classe 5, ó. Então a gente vai ter o histórico daquele cavalo naquela classe. Essa coluna aqui a gente vai ver como que tá o piso, né? Aqui a gente não vai ter a variação do piso por se tratar de um piso sintético. Então vai ser o mesmo histórico dessa primeira coluna.
Aqui na última coluna a gente vai ter a pista, tá? Então nenhum desses cavalos aqui correram nessa pista. Esse primeiro bloco aqui são as mesmas informações, né? Por que aqui tá maior? Porque aqui é referente a todas as corridas. Então vamos lá. Como que a gente analisa agora? Bom, a ideia dessa tabela aqui é a gente bater o olho e já conseguir ver uns bons cavalos pra gente trabalhar. Eu sempre gosto de pegar cavalos com 5 corridas ou mais, tá? Menos de 5 corridas eu considero muito pouco pra gente poder fazer uma análise baseado nas estatísticas. Bom, então vamos lá. Como que a gente vai escolher os cavalos melhores para trabalhar em back? São cavalos que têm muito place e muita vitória na situação semelhante àquela corrida. Então vamos lá, esse cavalo aqui, ó, ele correu 5 vezes, dessas 5 vezes ele ganhou 3 corridas. Então é um ótimo cavalo para a gente observar. Vamos selecionar esse cavalo aqui, ó. Bom, esse aqui de baixo, ele tem 12 corridas, dessas 12 corridas ele ganhou apenas uma e fez 3 plays, ou seja, não é um cavalo muito interessante pra gente. Aqui seria o caso de a gente observar esse cavalo para lei. Para lei eu prefiro pegar cavalos com o rating mais baixo, ou seja, os cavalos mais abaixo aqui. Vamos lá, outro cavalo aqui. Esse aqui, ó, tá vendo que 67 corridas, ou seja, muita corrida, mas ele tem um número baixo de place, 22. Não é um número pequeno, mas também não é um número acima da média, né? Então, não é um cavalo muito legal pra gente trabalhar em back. Bom, esse cavalo de baixo aqui já tá bem interessante, ó, vamos ver. Em 8 corridas ele fez 5 places e ganhou 4. Nessa distância aqui, ele correu 4 e ganhou as 4 que ele correu. Nesse tipo de piso também, ó. Então, um ótimo cavalo pra gente observar. E por último, vamos pegar esse outro cavalo aqui também, ó. Ele tem 4 corridas nessa situação, tá? E dessas 4 ele fez 4 places e ganhou uma. Nessa distância ele correu 2 e das 2 que ele correu ele fez place, uma ele ganhou. Se a gente observar aqui nessa outra coluna, a gente vai ver que esse cavalo ele tem 10 corridas e dessas 10 corridas ele fez place em 9, ou seja, é um ótimo cavalo. Só que aqui a situação era diferente dessa, tá? Então nessa situação aqui, ele correu 4 corridas em situação semelhante e chegou entre os primeiros nas 4, então um ótimo cavalo também. Então a gente vai selecionar esses 3 cavalos. Vamos selecionar esses 3 cavalos então pra gente trabalhar. Esse 2 aqui, o 5 e o 8, tá? Então vamos pra corrida e vamos ver como que foi essa corrida. Bom, então vamos lá, eu coloquei os 3 cavalos que eu selecionei aqui na escada, né? Da ordem de preferência, mais à esquerda aqui, os cavalos mais favoritos para eu poder trabalhar. Vamos ver como é que foi a corrida. Lembrando que isso aqui não é uma análise Panther. Essa análise serve para auxiliar a gente a escolher um cavalo que vai bem naquela corrida. Se a gente vê que ele está bem posicionado, com uma postura boa, e ele tem um espaço para poder fazer uma boa aceleração ali no final, a gente vai fazer o back. Caso contrário, se você fez a análise e viu que o cavalo era bom para aquela corrida, mas durante a corrida você vê que ele não está correndo legal, aí é melhor você ficar de fora, né? A gente não vai fazer a entrada. Então vamos lá, vamos soltar a corrida aqui. Já comecei a observar os 3 cavalos, tá? Eu deixei esse cavalo 6 aqui por último porque a odd dele já estava muito baixa, né? Então, só se ele viesse mesmo a ganhar, eu faria back nele. Então eu preferi trabalhar o cavalo 9 aqui. Tava com um jockey razoável, né? E ele tinha um desempenho legal naquela tabela. Já fui fazendo uma free bet aqui no cavalo 7. Ele tava na frente. Esperei o mercado ir um pouquinho acima, né? Coloquei umas stakes lá, fui trabalhando minha free bet. Então quando a gente for trabalhar mais cavalos, é interessante a gente fazer free bet nenhum, pra gente poder olhar para os outros. Caso o outro cavalo vá ganhar, a gente tinha uma free bet nele e ganha alguma coisinha, né? Mas minha preferência mesmo era o cavalo 9. Bom, eu vi que o mercado estava respeitando o cavalo 9, eu vi ele vindo por fora. Comecei a fazer umas entradas, com um pouquinho de stake ali, fiquei observando o cavalo. Na hora que eu vi que o cavalo jogou para o lado, eu comecei a entrar mais forte, tá? Porque eu sabia que o cavalo tinha possibilidade de acelerar forte ali e ganhar a corrida. Assim que a odd desceu, eu fui fechando um pouquinho minha responsabilidade, né? O cavalo estava bem tranquilo ali, só tirei mesmo a responsabilidade e deixei o mercado ir bem abaixo. Bom, o cavalo acabou ganhando. Bom, lembrando que essa análise é mais para auxiliar a gente no trade, tá? Caso você queira fazer uma análise para trabalhar em lei, você vai usar o mesmo princípio, só que em vez de você pegar cavalos que fazem muito place, você vai pegar cavalos que não vão bem naquele tipo de situação, tá? Bom, entrei em contato com o dono do site Pateform e consegui uma condição especial aqui para os meus inscritos, tá? Se você quiser ganhar 3 semanas de acesso ao site, você só precisa criar uma nova conta, tá?
e informar para ele por e-mail que você veio através do COTS Trader, tá? Se você fizer isso, você vai ganhar 3 semanas de acesso grátis ao site, tá? Assim que você criar a conta, é só mandar um e-mail para ele informando, você já vai ganhar essas 3 semanas, tá? Se tiver alguma dificuldade, pode me mandar um e-mail também que eu te auxilio para você estar ganhando essas 3 semanas grátis, tá? Bom, o vídeo é esse, espero que tenham gostado. Qualquer coisa, comenta aí embaixo. Valeu! All the feelings that we shared are in the past.